Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de prescrição. Vai ser um prazer compartilhar com você os slides para essa aula. Então vamos lá, pessoal. Tá vendo esse calendário aí, esse advogado contando os dias, os prazos, né? Ele está contando o prazo de prescrição para ver até quando o cliente dele pode ser processado. Quando é que ele pode falar para o cliente, tá livre, não tem mais risco do Estado te processar por esse fato que você cometeu há tanto tempo. Esse, pessoal, é o nosso conceito de prescrição que a gente viu na primeira aula, né? Prescrição é a perda do Estado do direito dele de punir o agente pelo decurso do tempo. Demorou tanto, esperou tanto para processar e punir, que perdeu esse direito. E a gente viu na aula passada o que explica a existência da prescrição, né? Quais as razões de política criminal que estão por trás da prescrição. Bem, é a teoria do esquecimento, da correção do agente, pode ser que ele tenha se emendado nesse período. Então, a pena boa, já dizia Beccaria, né, tem que ser rápida, proporcional, dado quanto antes. Não dá para esperar tanto tempo. E se o Estado perder o seu prazo para processá-lo, o que acontece? Extingue a punibilidade do agente, ou seja, extingue a pena dele e não vai mais ser processado. Tudo bem? Esse é o conceito de prescrição. Nós vimos na aula passada que há 2 crimes imprescritíveis pela Constituição Federal, ou seja, não prescrevem nunca. A gente pode processar o seu autor a qualquer tempo. O primeiro deles é o de racismo e o segundo é a ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Então, são os 2 crimes que não prescrevem. Há a intenção de colocar outros nessa lista de imprescritibilidade da Constituição Federal. Porém, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que é a que coloca, acrescenta crimes aí, ainda não foi aprovada, então não podemos falar disso agora. A regra no nosso tema jurídico é que os crimes prescrevem. A exceção são esses 2 que a gente falou na aula passada. Tudo bem? Então vamos lá. Na aula de hoje, eu gostaria de distinguir com vocês 2 tipos de prescrição. Da pretensão punitiva, ou seja, da intenção do Estado de punir o agente, e da pretensão executória. Quer dizer, puniu, condenou, tem um título condenatório, a sentença condenatória. Agora o Estado tem que ser eficiente também em fazer o agente cumprir aquela sentença, em cumprir o que está determinado ali. Tudo bem? Então o Estado tem que ser eficiente em 2 momentos. Investigar, processar e julgar. Julgou, condenou, agora em fazer cumprir aquela sentença. O primeiro momento é a pretensão punitiva. O segundo momento é a pretensão executória, de executar a sentença. Então, a gente fala em prescrição da pretensão punitiva antes da sentença transitar em julgado para acusação e defesa. Depois que a sentença transita em julgado para acusação e defesa, ou seja, não cabe mais recurso, depois que a sentença condenatória final transita em julgado, a gente fala em pretensão executória, tudo bem? Que é de cumprir a pena. A pretensão punitiva, essa prescrição da pretensão punitiva está regulada no artigo 109 do Código Penal. Tanto que a redação lá fala assim, antes de transitar em julgada a sentença, a prescrição ocorre no seguinte prazo. Depois que transita em julgado, a gente vai combinar 2 artigos, o artigo 109 e o artigo 110 do Código Penal. Veja só, vou mostrar para vocês. Olha o artigo 109 da prescrição da pretensão punitiva, porque é antes de transitar em julgada a sentença. Como que ela é regulada? Pelo máximo da pena. Então, pela pena máxima prevista lá no tipo penal, é que a gente calcula essa prescrição da pretensão punitiva. Tudo bem? Agora, olha o artigo 110, esse artigo é novo. Nessa aula, na primeira aula, eu não falei dele. Olha como diz, prescrição depois de transitar em julgado a sentença. A rubrica aqui, que é esse título, fala depois. Então, depois de transitar em julgado, é da pretensão executória. Aí, a gente não olha mais a pena máxima prevista para o crime. A gente olha a pena que ele, de fato, recebeu. Tudo bem? Pensa no homicídio simples, cuja pena varia de 6 a 20 anos. Mas vamos supor que o nosso agente ele recebeu 15 anos. A gente não vai mais olhar a prescrição com base nos 20 anos, que é a pena máxima, mas a pena justa para ele, a pena que ele recebeu na sentença dele, que transitou em julgado, que foi 15 anos. Então, o artigo 110 fala assim,
A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, 15 anos. Então, é os 15 anos que ele recebeu na sentença dele, que não cabe mais recurso, que o MP não vai poder mudar e nem a defesa, que a gente vai colocar nessa tabelinha do 109. E eu pergunto para você, olhe para a tabela do 109 e me diga, uma pena de 15 anos na sentença prescreve em quanto tempo? Me diga, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se você respondeu em 20 anos, você está certo. Olha a tabela do 129, prescreve em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Se foi 15 anos, vai prescrever em 20 anos. O Estado terá 20 anos para fazer o apenado cumprir essa sentença dele. Tudo bem? Então, vou voltar ao slide. A pretensão punitiva, antes da sentença transitar em julgado, a pretensão que eu tenho de processá-lo, julgar e puni-lo, ela é regulada pelo artigo 109. A prescrição da pretensão executória, de eu fazê-la executar, ela é regulada pelo artigo 109 e artigo 110 combinados. O 110 fala, eu pego a pena em concreto dele, a pena que ele recebeu, a pena da sentença, a pena justa para ele, e é essa pena que eu aplico na tabelinha do 109. Tudo bem? Então, com isso, você aprendeu a diferença entre prescrição da pretensão punitiva e pretensão executória. Maravilha? Agora, a gente precisa ir um pouco mais além. Será que tem diferença se eu deixar prescrever antes da sentença ou se eu deixo prescrever depois da sentença transitar em julgado? Sim, tem diferença entre os efeitos desses dois tipos de pretensão. Veja, se eu conseguir condená-lo, processar e puni-lo direitinho, mas aí eu peguei essa sentença e depois não consigo fazê-lo cumprir, ele descobriu que Deus é grande, mas o Mato Grosso é muito maior, ele foi para lá e ficou 21 anos, lembra naquele exemplo de 15 anos? Ficou 21 anos lá para o Mato Grosso e ele volta, ele não vai mais cumprir a pena dele, porque o Estado tem que ser eficiente, não só em processar e julgá-lo, mas também em fazê-lo cumprir a pena, tudo bem? Então, quando ele voltar, passou 21 anos, já não posso mais punir. Apenas ele não cumprirá a pena. Os outros efeitos da condenação, já que ele foi julgado, eles permanecem. Agora, se eu deixo prescrever a punição dele, os 20 anos, antes de julgá-lo, assim, ele cometeu o crime, foi embora, e com isso eu não julguei, não consegui citar, nem nada, o que acontece? Vai retirar todos os efeitos civis e penais. Como eu não vou ter uma sentença condenando, passou o prazo, eu não condenei, vai retirar todos os efeitos. Então, o que acontece? O Estado vai perder o direito de punir, o nome do réu não vai ser inscrito no rol dos culpados, não vai ficar ficha suja, não haverá reincidência, porque ele nem foi condenado, não teve uma sentença, prescreveu antes mesmo do juiz condenar. Ele não vai pagar as custas processuais e, se alguma vítima quiser a indenização dele, vai ter que entrar lá no juiz civil para pedir. Tudo bem? Essa é a diferença se eu deixar prescrever antes da sentença condenatória. Agora, eu consegui condená-lo, só que eu não consegui capturá-lo para fazer cumprir a pena. O que acontece? Nesse caso, prescreveu só a minha pretensão executória. Então, a gente não vai poder fazê-lo cumprir, só extingue a pena. Mas os outros efeitos permanecem. Como eu tenho uma sentença que o condenou, o nome dele está no rol dos culpados, ele vai ter que cumprir, pagar as custas, vai contar como reincidência ou maus antecedentes. E a vítima dele pega essa sentença penal e simplesmente executa no civil, faz o cumprimento dela, pede para pagar. Não precisa nem discutir quem foi, se foi ele, o que ele fez, porque aquilo já está decidido na esfera penal. Percebe? Então, se o Estado deixar para prescrever só depois, na hora de fazer o cumprimento da pena, não vai poder impor a pena, isso é verdade, mas os efeitos da condenação permanecem. Tudo bem? Então, é isso. Essa é a diferença entre pretensão punitiva e pretensão executória que eu queria falar para vocês. Mas há ainda mais um detalhe que eu queria falar. Pensa o seguinte, tem uma sentença, o juiz condenou o seu cliente, mas sabe o que aconteceu? O Ministério Público não recorreu. O Ministério Público se conformou, por exemplo, com aquela pena de 4 anos. Você, advogado de defesa, recorreu. Você falou, quer saber? Acho que ainda consigo diminuir essa pena na dosimetria ou, quiçá, a absolvição dele. Só a defesa recorreu. Você acha, e aí continua prosseguindo o processo, que a prescrição desse crime vai correr
pela pena máxima prevista para ele ou pela pena que o juiz condenou? Pergunto, essa pena de 4 anos, nesse meu exemplo, ela pode aumentar? Veja, o juiz deu 4 anos e o Ministério Público não recorreu. O MP, a acusação se conformou com aqueles 4 anos. Então, essa pena não pode aumentar por um recurso exclusivo da defesa. Se você recorreu, pode diminuir, pode manter-se ou até absolver, mas essa pena não pode ser maior. Então, nesse caso, quando transitou em julgado para o MP não recorreu, ou recorreu e perdeu, a pena vai ser regulada pela pena da sentença. A prescrição vai ser regulada pela pena da sentença. É o que diz essa súmula 146 do STJ. Olha lá. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. Então, se o MP não recorre, a pena que vai reger a tabelinha do 109 é aquela da sentença. Por quê? Aquela pena não pode ser aumentada por um recurso exclusivo da defesa. Compreende? Então, essa é uma hipótese de prescrição da pretensão punitiva, mas com a pena em concreto da sentença. O que geralmente aconteceria só na pretensão executória. Mas, na executória, tem que ter trânsito julgado para MP e para a defesa. Essa é uma pretensão punitiva, mas vai ser regida pela pena da sentença, é aquela pena que vai reger a tabelinha do 109, porque a defesa não recorreu, ou o MP não recorreu. Então, essa pena não pode ser aumentada. Tudo bem? Pessoal, fica a dica, há alguns exercícios para vocês realizarem. Qualquer dúvida, eu estarei sempre à sua disposição, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.